Amém. Amém? Eu falei domingo, né? Último dia. Estou tão acostumado com o domingo. É sábado. Quinta-feira à noite, sexta-feira à noite e sábado. Sábado pela manhã e mais um pouco da tarde. Amém? Amém. Vamos à palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Isaías, capítulo 54. Falei pela manhã que hoje nós vamos fazer uma exposição da palavra de uma maneira diferente a de costume. Não é sempre assim, né? Nós sempre pregamos a palavra, mas hoje nós vamos fazer de uma maneira diferente. Nós vamos ler alguns textos bíblicos e depois nós voltaremos ao texto principal. Nós sempre fazemos de uma maneira expositiva da palavra do Senhor, mas hoje aprove ao Senhor fazer diferente. Amém, amém? Tá tudo bem aí? Então nós vamos expor bastante textos e depois voltamos a esse texto principal de Isaías 54 para compreendermos o nosso tema de hoje, que é o servo com letra maiúscula, em benefício dos servos. O que este servo perfeito faz por nós e em nós. Amém? Eu estou com muito eco aqui ainda. Antes eu quero perguntar para vocês, agora aí, amém? Antes eu queria perguntar para vocês o que o serviço cristão tem a ver com a cruz. O que o serviço cristão tem a ver com a cruz? E a razão da minha pergunta é porque a gente foi treinado, às vezes até em igrejas que nós passamos, e talvez esse seja o seu histórico. Nós fomos treinados a pensar que um ensinamento, um sermão sobre a obra expiatória na cruz, ele é um sermão muito doutrinário. Nós temos o hábito de dizer assim: hoje, o ensino, o sermão foi doutrina pura, foi doutrina na veia, mas não foi nada prático, Agora, se o nosso tema, a exposição for o serviço cristão, aí logo nós pensamos, hoje sim foi uma palavra prática. Gostei, é disso que eu gosto. Nós costumamos fazer isso. Normalmente a gente separa o ensino da doutrina da prática, como se fosse dois momentos diferentes. E penso que essa dicotomia entre doutrinário e prático pode nos levar a opostos muito danosos. Ou nós nos tornamos gente muito zelosa pela doutrina, mas árida nos relacionamentos, ou o contrário, gente zelosa por relacionamento, mas rasa na sua base teológica, mal fundamentada. E estas duas coisas, elas são negativas. As duas coisas, na verdade, produzem soberba em nós, porque alguns são soberbos intelectualmente e outros são soberbos pragmaticamente. Uns são soberbos pelo que eles pensam e falam de coisas difíceis, outros são soberbos porque trabalham demais. E aí eles acham que os outros não fazem nada. Um é Maria e o outro é Marta, para fazer uma brincadeira bíblica.
E este tipo de dicotomia não é permitida pelo apóstolo Paulo. Não é permitida pelo apóstolo Paulo. Quando ele fala sobre o serviço e a cruz no mesmo texto, e é um dos textos mais cristológicos, mais ricos no Novo Testamento, que é Filipenses capítulo 2, que fala que Cristo, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo. A forma de servo. Ele assumiu, Jesus assumiu figura humana e forma de servo. Agora vejam que interessante, o texto não fala só de Jesus, Filipenses capítulo 2. Ele começa assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, para que aprendamos a servir como Jesus serviu. A nossa base, ela é Cristo. Cristo é a base de como Ele ensina e de como Ele serve. Ele é a base para isso, de ensinamento e de serviço. Tanto que antes desses versículos, vem os versos 3 e 4, que dizem assim: cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele igualmente pelos interesses dos outros. Quer dizer, Paulo está falando sobre relacionamentos, sobre falar e tratar o outro de maneira que ele seja maior do que você, servi-lo como um servo, como um escravo. E este exemplo de Jesus, do seu esvaziamento para ser servo, é algo extremamente doutrinário. Extremamente doutrinário. O Verbo que assumiu humanidade, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. Isto é para mover, é para chacoalhar gente, nós, a servirmos. Gente a servir. São coisas que não podem estar separadas. A obra de Cristo, ela é aquilo que fundamenta o nosso serviço. A obra de Cristo, ela dá o fundamento ao nosso serviço. Não é só um modelo a ser seguido, é o fundamento. Jesus não tem que ser visto como um exemplo a ser seguido. As religiões, sim, gostam de seguir exemplos de Jesus. Só os exemplos de Jesus. O que nos faz diferentes é que Jesus não é um modelo. Jesus é o nosso chão. Jesus é a nossa base. Ele é o fundamento sobre as nossas boas obras. Sem este fundamento, a redenção em Cristo, não conseguiríamos cumprir nada. 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 E essa é a diferença. Essa é a diferença. Uma graça que vem de Deus, que endireita, alinha as nossas prioridades. A obra expiatória de Jesus Cristo, ela mexe, ela molda aquilo que deve fazer os servos. O servo singular em pró dos servos plural. Então, queridos, a graça de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade, mas ela nos capacita a cumpri-la, Esta foi uma frase de John Owen.
Então, amados, o Evangelho envolve não só o que Jesus faz por nós, mas também o que Ele faz em nós. Em nós. Tem uma frase do professor Arthur Pink que diz assim: muitas vezes, em vez de rio, Deus nos dá um riacho. Deus nos dá um riacho, que hoje brota e amanhã talvez estará seco. Por quê? Para nos ensinar que não devemos descansar nas suas dádivas, nas suas bênçãos, mas o nosso descanso está nele, sempre em Jesus. O nosso Salvador, em Isaías, é especialmente chamado de servo. No último sermão que preguei foi em Isaías 53, quem lembra, como tema, o servo do Senhor, o chamado cântico do servo sofredor. E o termo servo é um desses favoritos de Isaías. Quando lemos todo Isaías, nós vamos encontrar muito este termo, servo. Porque, embora servo seja um termo comum, Isaías preferiu utilizá-lo como um termo messiânico, uma referência à obra de Jesus Cristo. Tanto é que em Isaías tem 4 cânticos do servo, que apontam para Jesus, que apontam para coisas que só Jesus cumpriu. São os capítulos 42, 49, 50 e 53, sempre apontando para o grande servo que viria. Este conceito de servo, ele aparece também várias vezes na segunda metade de Isaías. O profeta assume a perspectiva de que lá na frente os leitores dele estariam exilados. Interessante, né? Porque no final do capítulo 39, ele profetiza que aquilo que Ezequias havia mostrado para o Império Babilônico seria um dia tomado. Anos depois, isso acontece. Babilônia toma o que é de Judá, da tribo de Judá. E no capítulo 40, começa com uma palavra então de consolo. Consolai o meu povo. E do 40 até o final de Isaías, que é o capítulo 66, que é a segunda parte de Isaías, há muitas palavras em que o autor está antecipando um futuro glorioso e convidando o povo a crer nesse futuro. E o nosso texto de hoje, ele é assim. Ele fala: cantai alegremente. E é interessante nós imaginarmos como que alguém pode cantar desta maneira estando exilado. Por isso que ele está convocando o povo a crer nessa realidade. Crer que aqueles que outrora eram escravos de outras nações seriam feitos servos do grande Senhor. Deus envia um servo para libertá-los da escravidão, a fim de fazê-los servos. Um servo perfeito enviado. Esta identidade do servo, ela gera em nós este espírito de servidão. A identidade do servo, Jesus, gera em nós este espírito de servidão. Lá em Romanos capítulo 6, diz lá que nós éramos escravos do pecado, e agora livres, nós somos servos da justiça, do justo juiz. Mas não é só Jesus que Isaías traz aqui como esta referência de servo.
Vamos olhar nossas Bíblias um pouquinho para entender melhor estas questões. Abrir lá em Isaías capítulo 20, versículo 3, diz assim: então declarou o Senhor, da mesma maneira como meu servo Isaías andou sem manta e descalço durante 3 anos. E o texto segue: Isaías, meu servo. O profeta Isaías aqui é chamado de meu servo. Agora vamos para o capítulo 22, versículo 20. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim. Aqui ele chama um homem que está envolvido no sacerdócio de meu servo. Capítulo 37, versículo 35. Capítulo 37, versículo 35. Eis que eu mesmo defenderei esta cidade, a fim de salvá-la por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aqui Davi é chamado de meu servo. Então veja que interessante, como a Bíblia é extraordinária. Como toda a Bíblia converge para uma pessoa, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, sempre converge para esse servo perfeito, Jesus Cristo. O primeiro Isaías foi chamado de servo, e ele é um profeta. Depois Eliaquim foi chamado de servo, e ele é um sacerdote. E por último, Davi foi chamado de servo, e ele é um rei. O chamado tríplice ofício de Cristo: profeta, sacerdote e rei, apresentado aqui em diferentes personagens que são chamados de servos. Além desses indivíduos, às vezes o próprio povo de Israel é chamado de servo. Isaías 41, versículos 8 e 9 diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: tu és o meu servo, e te escolhi e não te rejeitei. Está falando da nação de Israel, chamando Israel de servo. E no capítulo 43, versículo 10, hoje vamos trabalhar bastante a Bíblia. Vós sois as minhas testemunhas, diz Yahvé, o meu servo, a quem escolhi para que o saibais e creais em minha pessoa, e entendais que eu sou Deus, e que antes de mim nenhum Deus se formou, tampouco haverá algum depois de mim. Minhas testemunhas é chamada de meu servo. A parte interessante de Isaías é quando Isaías fala que Israel é servo. E nem sempre a figura de Israel como servo, ela é positiva, não é verdade? Nem sempre. Na verdade, muitas vezes, ou quase nunca, não é. Por causa das falhas de Israel. Agora vamos ver como o servo é descrito no capítulo 42, versos 18 e 19. Ó surdos, ouvi, e vós cegos, fixai vossos olhos para que possais enxergar. Quem é cego senão o meu servo? Ou surdo como o profeta que enviou? Quem é cego como meu amigo e cego como o servo de Yahvé? Aqui ele é chamado de surdo e cego. E aqui não é uma referência a Jesus. Ele está tratando de pessoas que não atendem o clamor do Senhor, ainda que sejam servos. Quantas vezes nós não atendemos
não ouvimos, e parece que somos cegos, quando o Senhor clama a nós. Aqui como nação, como povo. Então, às vezes, o servo é apresentado de maneira carente de redenção. Carente de redenção. Ele é surdo, ele é cego, ele precisa de salvação. E às vezes ele abre os olhos também dos outros. Vamos olhar o capítulo 42, o mesmo capítulo um pouquinho antes, versículos 6 e 7. Eu, Yahvé, te convoquei em justiça, tornei-te pela mão e guardei-te. Eu te estabeleci mediador da aliança com o povo e luz para as nações, a fim de abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Então, se eu perguntasse para você, irmão, de acordo com o capítulo 42 de Isaías, o servo é cego ou abre a vista dos cegos? O servo é cego ou ele abre a vista dos cegos? A sua resposta tinha que ser os dois. Mas como que ele pode ser cego e abrir os olhos dos cegos? É para mostrar, amado, que Israel é servo sim, mas carece de outro servo, um servo perfeito, porque Israel como servo é carente de redenção, assim como nós somos carentes do nosso Salvador, carentes de redenção, de uma vida que é redentiva, não só pelo ato consumado naquela cruz, mas de uma caminhada de santificação, de uma caminhada de redenção, que o Senhor vai nos moldando, nos aperfeiçoando à sua imagem. Então o livro do profeta do profeta Isaías, ele está cheio disso, sempre apontando para o servo messiânico, nos ensina a pensar de maneira mais abrangente, de que todos nós somos servos, mas nós carecemos de uma pessoa específica, um servo por excelência, a nos relacionarmos com o servo que vela por nós, a nos relacionarmos com o servo que se doa por nós, como um servo resgatador, aquele que nos resgatou, o servo ideal, o servo perfeito a favor de nós. Ensina para a gente que Jesus Cristo é o Israel perfeito, representante do povo, e ele sim cumpre fielmente a aliança do Senhor. É por isso que a Escritura, ela gosta de fazer estes paralelos entre Jesus e outros personagens, principalmente no Antigo Testamento. Jesus é explicitamente chamado de último Adão, não é verdade? Está lá na Bíblia, Novo Testamento, porque quer mostrar que há um paralelo aqui. Assim como Adão representa uma humanidade e as suas ações que trouxeram pecado, desgraça e morte a elas, o último Adão, Jesus Cristo, representa uma outra humanidade, e os seus atos trazem vida, bem-aventurança e bênção sobre a sua humanidade, sobre esta nova humanidade. Quando comparado com Moisés, por exemplo, como sendo aquele que traz a lei de Deus e agora expõe a lei de Deus de maneira clara a todos nós. Assim também, quando comparado com Davi, ele é o verdadeiro rei
nascido na cidade de Davi e que se assenta sobre o trono para sempre, para sempre e para sempre. Então Isaías, ele está nos ensinando a olharmos para Jesus Cristo como o israelita perfeito, o verdadeiro Israel, onde ele realiza coisas que Israel falha em realizar, coisas impossíveis de uma nação pecadora fazer, onde ele estabelece justiça e cumpre a lei que Israel não conseguiu estabelecer e nem cumprir. Mas o servo verdadeiro, Jesus Cristo, ele é chamado de luz para os gentios, onde Israel não foi luz como deveria ser. Então o servo sofredor sofre vicariamente, substitutivamente. Lembram de Isaías capítulo 53? O servo sofredor que se entregou substitutivamente em nosso lugar. Em Deuteronômio capítulo 4, Deus disse para Israel que quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam viver de tal forma que as nações vizinhas deviam olhar para eles e dizer assim: que Deus há tão próximo como o Senhor, que Deus há tão próximo como o Senhor, que leis há tão justas como a de Israel. As nações, o povo, os nossos vizinhos deveriam olhar para as nossas vidas e dizerem: que Deus há tão próximo como o Senhor, que estatuto vocês vivem que é tão precioso. Mas as nações vizinhas, elas deveriam olhar dessa forma: gente, que coisa bem feita, que aliança, que Deus tão próximo de vocês, que Deus de Israel. Quando eles clamam, Deus está presente. Quando nós clamamos, Deus se manifesta em nossas vidas e através das nossas vidas. Era assim que Israel deveria viver, dependendo do Senhor, obedecendo o Senhor, para que a glória do Senhor fosse vista. É assim que nós devemos caminhar, dependentes do Senhor, obedientes ao Senhor, para que a glória do Senhor seja vista em nossas vidas. Mas isso já começa errado com aquele povo. Logo depois deles entrarem na terra, depois de Josué, alguns ficam na terra e eles nunca saem dali. O povo prefere fazer deles escravos do que limpar a terra da presença deles. E como consequência disso, Israel passa séculos sendo mais influenciado do que influenciando. Às vezes eu fico pensando se nós estamos sendo mais influenciados ou nós estamos verdadeiramente influenciando com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com a nossa postura diante de Cristo. Israel falhou em ser luz para os gentios. Então Jesus Cristo é aquele que sozinho torna visível a glória do Senhor. E Ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E muitas vezes nós também hoje, como povo de Deus, temos falhado nas nossas escolhas, em nossos pecados e na nossa obstinação, na missão em que
nos conferiu Jesus, de Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Vós sois sal da terra. Esta é a missão que Jesus nos conferiu. Vós sois sal da terra. Mas olha que palavra pesada. Mas se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se perdermos o sabor de Cristo, nada nos resta de sermos lançados fora e sermos pisados pelos homens. E Jesus continua na missão a nós. Vós sois a luz do mundo, para iluminar a todos. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A obra do servo em Isaías é mostrar para a gente que nós, como servo do Senhor, comunidade, nós falhamos e nós somos carentes do grande servo. Nós somos carentes do servo perfeito. O seu povo não foi submisso aos mandamentos e à missão que Deus ordenara. Então Deus precisou enviar o seu filho para cumprir o que Israel não fizera, porque o objetivo é transformar a igreja no que ela deve ser. E aqui entra o nosso segundo ponto da mensagem. O Evangelho é aquilo que Cristo faz por nós e também aquilo que Cristo faz em nós. Amém? Então Paulo ensina isso muito bem em Gálatas, na carta aos Gálatas, quando ele ensina a doutrina da justificação pela fé, que Jesus Cristo morre na cruz e paga a pena, e Ele faz isso por nós. Só Ele poderia fazer isso. Ele paga o preço por nós, mas o objetivo não é só nos livrar da pena, é também ter Cristo formado em nós. Paulo quer ver essa transformação acontecendo em nós, uma transformação do nosso caráter, uma nação de servos formados pelo Messias. E essa é a glória do seu ministério, essa é a glória do ministério de Jesus. Ele faz um bando de pernetas jogar bem. Um bando de pernetas como nós jogar bem. Pela manhã eu brinquei com o pessoal que tinha alguns jogadores de manhã aqui no culto da manhã, que de 15, uma sexta sim, uma não, a turma aí da igreja, o futebol da igreja se reúne para uma partida de futebol. Então você quer ver os pernetas da Igreja Família, é só conversa com o Pita, ele vai orientar vocês, dê o nome, vai lá jogar também. Mas Jesus, ele faz isso com a gente. Ele pega um monte de perneta e faz nós jogarmos bem. Essa é a glória do ministério do servo perfeito. Não é só que ele faz coisas grandiosas, mas ele pega a gente e faz uma coisa boa, em nós. E Isaías vem ensinar uma coisa muito bonita para a gente, que aquece e edifica o nosso coração. Ali no capítulo 53 de Isaías, ele usa o termo servo, meu servo, no singular. E depois esse termo só aparece no plural. Servos, servos, servos. Até Isaías 53 é tudo meu servo, no singular. E a partir disso, até o final de Isaías, ele começa a falar servos,
servos, servos. É como se Isaías estivesse construindo algo maravilhoso, o profeta Isaías. Quando o grande servo, ele cumpre a obra expiatória dele, ele produz um exército de servos. Então, depois que o servo chega no seu ápice, lá em Isaías 53, que tem aquele cântico do servo sofredor, ele cumpre a sua obra expiatória. Então, o que vem depois disso? Vem um batalhão de servos, sempre no plural. É para nós somos estes servos. Amados, nós somos chamados para servir debaixo do serviço do nosso Cristo, Quando somos feitos membro do corpo de Cristo, nós nos tornamos servos também, para servir. Lembram da palavra de domingo passado, do pastor Jackson, que ele compartilhou? Deus, ele nos torna coparticipante, somos coparticipante da sua obra. Nós vamos preparando o caminho para a sua vinda. Isto é o privilégio que Deus nos concede como servos. Nós vamos preparando o caminho para a vinda do Redentor. E isso significa que nós devemos estar prontos a sofrer por Ele. A graça de sofrer por Cristo, a graça de sofrer por Jesus. Isso está bem claro lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29. E se sofremos pelo nome dEle, é certeza que Ele está sendo visto em nós. É certeza que Cristo foi formado em nós, está sendo forjado em nós. É assumir uma postura de servos, um servo ensinável, aprendendo a imitá-lo em suas atitudes, considerando os outros superiores a você. É isso que está dizendo todo o texto ali de Filipenses. Então agora eu quero expor Isaías 54. Nossa, pastor, tudo isso foi introdução? Não, já estamos caminhando para o final. Fiquem tranquilos. Isaías 54, do 1 ao 10, diz assim: entoa alegre canto, ó estéril, que nunca teve um filho para criar, e rompe, pois, em canto, brade com júbilo, tu que jamais sentistes as dores do parto, porquanto mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos daquela que tem marido, declara Yahvé. Alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, pois hás de transbordar para a direita e para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Você era estéril e Deus fez você abundante de filhos, tão abundante que agora você tem que alargar a sua tenda. Abre espaço, porque você vai crescer para a direita, você vai crescer para a esquerda. Expande a tua tenda, amarra as cordas mais largamente para caber os teus filhos da tua posteridade. Veja, Deus não está falando isso porque Israel é bom. Não é porque Israel é bom, porque Israel faz tudo certinho. Pelo contrário. Mas porque é misericórdia de Deus, é a misericórdia dEle, faz com que o servo produza muitos servos, além daquela terra que Deus prometera a Israel. Israel não é digno disso, Israel é digno de juízo de Deus. Os versos 4 ao 6, isso fica muito claro.
E depois, a partir do versos 7 ao 9, Deus mostra que sua ira dura pouco tempo para com o seu povo, porque Ele é longânimo. Deus é um Deus longânimo, Deus é um Deus compassivo, Deus é um Deus misericordioso. Então a ideia aqui é que Israel, ele deve olhar para a bela tratativa de Deus para com ela e se arrepender. Se arrepender. Esta foi a palavra de domingo passado. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Do versículo 4 em diante diz assim: não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada, jamais te sentirás humilhada, porque não ficarás constrangida. Em verdade, hás de esquecer a condição vexatória da sua juventude, e não te recordará mais da humilhação da tua viuvez. Pois o teu Criador é o teu esposo, Yahvé, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O Eterno te chamará de volta como se fosses uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou jovem, tão somente para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por breve momento eu te abandonei, mas com profunda compaixão eu te farei retornar. Num impulso de indignação, escondi de ti o meu rosto, mas logo me compadeci de ti, levado por um amor que jamais se extinguirá, declare Yahvé, o teu Redentor. Como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra, do mesmo modo juro agora que nunca mais me encolarizarei contra ti, que não mais te ameaçarei. Às vezes, crentes, o que nós tememos? O que nós tememos? Muitas vezes é sermos expostos nas nossas piores feiuras de pecados. Sermos expostos do nosso pecado. Eu acho que essa é uma das coisas que deve assolar a consciência de muitos de nós. A gente fica pensando assim: graças a Deus, as pessoas não sabem tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu faço. As pessoas não sabem. Graças a Deus. Às vezes nós falamos assim. E o texto fala: não temas, não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerá humilhação. É uma linguagem de uma mulher que foi desamparada aqui, de uma mulher que possivelmente foi desleal, de uma mulher que tem motivo de ser desprezada. Mas o Senhor Deus a acolhe com compaixão e faz tão abençoada, tão bendita, que ele vai até esquecer, que ela vai até esquecer que um dia ela foi infeliz, de tão abençoada que Deus vai fazê-la. Amados, olha o que o Evangelho faz por nós. É isso que o Evangelho faz em nós. Ele afasta de nós as nossas vergonhas, os nossos traumas, e Ele resgata a nossa identidade, e Ele nos faz sorrir novamente. É isso que o Evangelho faz, nos faz sorrir novamente, traz uma nova perspectiva, uma nova e viva esperança, porque o amor do Pai, o amor dele é duradouro, é para sempre e para sempre.
e Ele nos olha através de Jesus Cristo, seu Filho, aquele sacrifício derramado. Porque se Ele não olhasse através do sacrifício do seu unigênito, todos nós seríamos consumidos, todos nós. Versículo 10: os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu sentimento de benevolência e misericórdia, isto é, meu amor, nunca mudará. A minha aliança de paz não será jamais abalada, afirma Yahvé, aquele que se compadece de ti. Amados, esse daqui é um dos versículos mais belos do livro de Isaías. O amor leal de Deus para conosco, uma aliança que promove bem-estar perene, inteireza de vida, a Shalom que Israel tanto almejava ter, uma descrição espetacular deste amor de Deus, que não deixa de nos abençoar sobremaneira. E esta é a herança dos servos, no plural, do Senhor. Esta é a nossa herança no Senhor. Deus quis produzir não só uma obra extraordinária na cruz a nosso favor, mas Ele quer produzir mudança, transformação em nós, formar Cristo em nós. Então, o conceito de servo em Isaías é aquele que é leal ao Senhor, e Ele dá graça, nos capacita para isso. É aquele que é leal no Senhor, é aquele que é obediente à lei de Deus. E eu quero terminar levando você a pensar o que significa o servo produzir em nós vários servos, fazer de nós seus servos. No Novo Testamento a gente tem tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4 de Atos, menções a Jesus como servo, como sendo aquele que de fato cumpre a lei de Deus. Então, amado, ser discípulo de Cristo envolve assumir esta mesma postura, passar por uma trajetória semelhante, porque Jesus, o próprio Jesus, Ele disse assim, lá em João capítulo 15, não estranhe se eles odiarem vocês, se eles odiaram a mim, não estranhe, não vai ser diferente com os meus discípulos. Odiaram o Mestre, o mesmo vai acontecer com os seus discípulos. Então, imitar a mesma entrega em pró de outros custa. Lembra que Jesus não só lavou os pés dos discípulos para ensiná-los humildade, mas em determinado momento Ele pegou uma conversa deles sobre quem seria o maior no reino, quem seria o maior. E Jesus ensinou que no reino de Deus, para ser grande, você tem que ser pequeno, você tem que entregar, disposto a abrir mão da sua honra em prol de outros. Discípulo de Jesus, disposto a abrir mão da sua honra em prol de outros. Foi isso que Jesus fez. Ele abriu mão de tudo em pró de muitos filhos, de muitos irmãos, de muitos servos. O processo de forjar um caráter aprovado em nós é Jesus Cristo produzindo em nós um grupo de servos
onde o Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica em nós esta postura, esta conduta, esta trajetória de servo, esta expectativa de servo, honrando o nome dele, honrando o nome do servo perfeito, e numa caminhada de glória em glória, glória em glória. Em Hebreus fala que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a vergonha da cruz, para que você, servo, olhe para uma recompensa futura, não só aquilo que você ganha agora, não só aquilo que você ganha agora, e sonhe alto com Jesus Cristo. A nossa expectativa é por coisas que Cristo há de fazer e naquilo que Ele está realizando em nós e através de nós. Então, muitas vezes, ou quase sempre, eu me alegro de ver esta igreja, a igreja família crescendo, amadurecendo, avançando, mas principalmente em servir uns aos outros, ao próximo. Não sermos como uma mentalidade de consumo. Mentalidade de consumo. Eu venho aqui para pegar a bênção. Eu venho aqui para pegar a bênção, mas sendo parte do corpo, uma pedra viva no corpo, eu sirvo para um propósito, porque eu fui feito servo. Eu fui feito servo, e tudo que o servo faz é para um propósito, é com propósito. Mas para aqueles que amam trabalhar nessas estruturas, já saibam que nem tudo é belo, nem tudo é perfeito, nem tudo. Eu quero te dizer que Israel também não era perfeito, era assim. Israel estava cheio de adoração institucionalizada, a vida com Deus era esvaziada de piedade genuína. Era por isso que Israel não foi o servo que deveria ter sido. Mas lá tinha serviço institucionalizado. A adoração no templo, ela não parou em Israel. Ela não parou. Algumas vezes lá em Isaías, principalmente ali no capítulo 29, é Deus falando: vocês trazem adoração constituída somente de regras, de doutrinas criadas por homens, e eu tenho nojo do que vocês fazem, porque vocês me honram somente com o mover de vossos lábios, enquanto seus corações estão longe da minha pessoa. Estão longe da minha pessoa. Até nos dias de Isaías havia gente que aparentemente trabalhava, mas a sua piedade era esvaziada. Eles não eram servos com o mesmo espírito de Jesus Cristo. Então a admoestação hoje, amados, não vale só para aqueles que estão procurando uma boa igreja só para frequentar, mas vale também para aqueles que já gostam de arregaçar as mangas e trabalhar como se já estivesse tudo bem, porque não é só chegar, é preciso ser parte do corpo de Cristo. Ser corpo de Cristo e a aprender a imitar o nosso servo Jesus Cristo, o servo perfeito. E é por isso que ele nos faz um convite lá em Mateus: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e aprendam de mim.
Esse é o chamado, aprender do Senhor. Na caminhada de santificação, nós vamos aprendendo com o Senhor, o Cristo sendo forjado em nós. Uma caminhada de santificação. Aprendam de mim, aí sim encontrarão descanso para as vossas almas. Precisamos aprender com o servo sofredor, precisamos aprender com o servo perfeito, precisamos aprender um com o outro, de como nós somos formados em Cristo, por Cristo, e como Cristo é formado em nós. Como podemos gastar a nossa vida, como Paulo falou, gastar a vida honrando Cristo e investindo tempo em pessoas. Como Paulo falou, mesmo que eu seja menos amado, eu continuarei investindo em pessoas. Em pessoas. Pense em pessoas antes de pensar em estruturas. Estruturas devem servir pessoas, mas elas não são a razão da gente existir, não são a razão de nós existirmos. Em Cristo nós servimos e nós investimos em pessoas, e você foi feito servo para isso. Você foi feito servo, servo por causa do supremo servo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vamos orar?